A paz, eu sou a Kátia Natural de Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. Para quem não sabe o que é AVC ou acidente vascular cerebral, acontece quando eu tenho um entupimento ou um rompimento das veias do cérebro, tá? Eu posso causar hemorragia ou simplesmente um bloqueio da passagem do sangue das veias. Então o que acontece? O que provoca isso? Geralmente as pessoas não entendem, mas o nosso estado emocional interfere muito em relação ao AVC, tá? Então, para quem já tem problemas de pressão alta, isso facilita para desenvolver AVC. Por quê? Tá? Geralmente as pessoas que têm pressão alta, elas às vezes passam muito nervoso, muita irritabilidade. Não é aquela pessoa que é só pavio curto não, tá? Porque às vezes eu posso ser aquela pessoa que já estoura e acabou, né? Mas aquela pessoa que fica contida, segurando a tensão, sabe? Segurando a ira, é muito fácil ainda para eu desenvolver um AVC. Ou se eu também estiver passando por uma pressão psicológica, pressão emocional muito grande, eu também posso ter facilidade a desenvolver um AVC, tá? Então, dentro da aromaterapia, a gente também explica não só os óleos que eu vou auxiliar para prevenir um AVC, mas também para tratar depois que a pessoa teve um AVC. Por isso que a gente sempre se preocupa em relação não só aos vídeos, mas em relação à aromaterapia pura mesmo, que eu falo isso, que não é aquela aromaterapia que você acha que é massagem, porque não é, tá? A aromaterapia é muito mais do que isso. Então a gente se preocupa sempre em relação aos nossos clientes, explicando que se a pessoa tem pressão alta, a gente não indica certos óleos, por quê? Porque ela pode desenvolver um AVC. Com o estímulo do óleos, que eles são mais estimulantes ainda, eu posso desenvolver um AVC. Por isso que antes, qualquer loja que você entrar, que seja de aromaterapia, não importa em qualquer lugar do mundo que você esteja, tá? Não fique inalando tantos óleos não, porque se você não sabe as propriedades nem contraindicações, após 30 minutos que você inalou, ele vai te dar um estímulo muito forte, que é o que a gente recebe após 30 minutos, e de repente você pode cair no chão, sem saber o que te causou. Então, por isso que eu falo, gente, a gente que é da natural, a gente trabalha com óleo 100% puro e concentrado. Então, a gente sempre se preocupa com os nossos clientes falando em relação às orientações e contraindicação, né? Então, o que acontece? Se você tem pressão alta, tem alguns óleos que não podem ser inalados de jeito nenhum, justamente para você não desenvolver um acidente vascular cerebral, tá? Então, sempre você tem que estar tomando cuidado com isso. Mas voltando em relação ao que causa, exemplo, aqui no Japão, a gente tem a parte cultural, né, de pressão já normal, ainda mais às vezes o primeiro filho tem aquela pressão de responsabilidade, não só de você ser o exemplo, né, que muitos, eu acho que não só os japoneses mesmo, mas quem é descendente sabe que o primeiro filho tem uma certa pressão, né, de ser o exemplo sempre, né, às vezes não é, mas geralmente tem essa pressão um pouquinho em relação a isso, né, e também, não sei se vocês sabem, mas culturalmente o primeiro filho só aqui no Japão, o primeiro filho também tem direito à herança, por isso que às vezes de muitas discussões entre as famílias, etc e tal. Então o que eu falo? Sempre é interessante eu entender o que causa os problemas, ainda mais se você está num período de estresse muito grande, começa a usar óleos para você diminuir essa preocupação, essa irritabilidade, essa tensão para quê? Para você prevenir a não chegar no AVC. Se você já tem pressão alta, também pressão arterial alta, existem óleos essenciais que vão controlar a sua pressão arterial para prevenir também um problema mais grave no futuro, tá? Agora, eu falo que o AVC, na verdade, é uma doença do momento, né? Porque o que mais acontece em qualquer lugar do mundo são pessoas sofrendo AVC. Justamente por quê? Por passarem muito nervoso, às vezes não discutirem, às vezes segurarem, entrarem em discussão, né? Às vezes segurarem muitos problemas, né? De anos, né? E quererem descontar de uma vez só, e aí com isso também acaba desenvolvendo AVC. Tá? Então, sempre eu falo, procure a causa, porque para cada um vai ser um tipo, nunca vai ser a mesma, porque às vezes, lógico, tem problema financeiro, tem problema familiar, tem problema cultural, tem muitas coisas que acontecem que pode interferir no seu dia a dia. Então, isso acaba sendo interessante sempre entender o que causa. Se você já está sentindo um pouco de cansaço, tremor nos olhos, sabe? Às vezes até por causa da tensão muito grande, às vezes você teve um problema de derrame facial,
também. Então começa a se prevenir em relação do estresse, começa a se cuidar antes de você chegar no ápice, tá? E de repente desenvolver um acidente vascular cerebral. Por quê? Porque eu tenho consequências num acidente vascular cerebral. Às vezes eu posso sair ileso, sem ter nenhum problema em relação à fala, em relação à audição, em relação ao movimento do meu corpo. Mas tem muitos casos que eu posso perder a mobilidade de uns lados do corpo, eu posso ter dificuldade na fala, eu posso ter dificuldade na audição, eu posso ter dificuldade na minha locomoção também, tá? Então eu tenho que sempre estar tomando cuidado, porque às vezes tem gente que fala, ah, não vai ser nada. Não, é preocupante. Até também em relação ao estado emocional, que eu também acabo mudando e alterando. Então, gente, lembre sempre, eu gosto sempre de trabalhar o quê? Com a profilaxia, que é a prevenção. Por quê? Pra gente não chegar ao problema em si, tá? A um nível que às vezes não tem volta. Então, vamos nos prevenir, tá? Procure sempre um profissional qualificado em relação à aromaterapia. Por quê? Hoje em dia o que eu mais vejo é vendas em relação a empurrando o óleo. Não, eu tenho que saber muito bem a contraindicação, eu tenho que saber muito bem a propriedade, tenho que saber a qualidade dos óleos, ou seja, tenho que saber se ele é um puro realmente, se é 100% concentrado para te dar efeito. E mesmo assim também, eu tenho que estar tomando cuidado com os óleos que são contraindicados. Por quê? Senão eu posso realmente causar um AVC num cliente só dele inalar um pouquinho no vidrinho, tá? Isso que as pessoas não têm consciência, que a aromaterapia, gente, ela é perigosa se também é administrada erradamente, tá? Então, tenham cuidados, sempre eu tenho que lembrar que eu tenho que procurar um profissional qualificado e uma boa orientação. A aromaterapia não é uma coisa simples que você pode tirar em qualquer lugar lá e não vai te dar nada, não. Não é porque é natural que não faz mal, gente. Faz sim, ainda mais se eu não souber utilizar. Tudo bem? Bem, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Dê um like, favorite os vídeos, se inscreva no canal. Todo dia a gente faz uma informação diferente e nova para você aprender a se cuidar com mais qualidade de vida e sem tanto medicamento, entendendo o que seu corpo fala. Até mais!